Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital e mais uma série de entrevistas Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com Alberto Bastos, CEO e CTO na Módulo Security Solutions. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like e principalmente aperta aqui o sininho para que você possa acompanhar todas as entrevistas com os líderes da transformação digital no Brasil. A Módulo é uma empresa brasileira com 37 anos de mercado, especializada em automação de GRC, ou seja, governança, gestão de riscos e compliance. Desde 1985, ela atua nas áreas de software, consultoria e educação, oferecendo soluções inovadoras e customizadas para segurança cibernética, LGPD e gestão integrada. A Módulo participou de projetos internacionalmente reconhecidos, como as eleições eletrônicas brasileiras, a entrega de imposto de renda via internet, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, além de projetos de grande porte em empresas dos setores financeiro, telecomunicações, utilities e governo. O Alberto é formado em informática pela UFRJ, tem MBA executivo pela Copiad, é sócio fundador e CEO da Módulo Security. Foi o primeiro latino-americano certificado pelo International Information Systems Security Certification. O Alberto também publicou o livro ISO 27001 e 27002, uma visão prática. Ele é especialista brasileiro, representante junto à ISO Internacional na discussão sobre normas de gestão de riscos, coordenador no Brasil da Comissão Especial da BNT sobre as normas de gestão de riscos e membro do Comitê Brasileiro sobre as normas de gestão de segurança da informação da série 27000. Alberto, muito prazer em ter você aqui conosco. Eu queria começar te fazendo já uma primeira pergunta aí de bate-pronto, né? Você pode ajudar a gente a entender, a definir, antes de mais nada, né, esse conceito de cyberrisco, né? E quais são os principais tipos de risco que você tem? Excelente. Obrigado, Sérgio, por essa oportunidade de estar aqui nesse teu canal. Cada vez mais a gente vê aí os executivos nesse desafio de transformação digital. E acho que essa sua pergunta tem tudo a ver com a transformação digital, né? Porque dentro do conceito moderno de risco, né, risco, desde aquela análise do SWOT, é ameaça e oportunidade, né? Então, existe muita oportunidade digital, né? Um dos grandes riscos é a empresa não migrar para esse mundo, né? Então, a competitividade está diretamente ligada a isso, mas com a digitalização, com esse novo metaverso, né, e essa realidade digital, surgem também os ataques digitais, né? Então, a definição clássica de risco cibernético é exatamente todo esse conceito aí de algum tipo de vazamento, algum tipo de perda de continuidade desse mundo digital, né? E aí, dentro do que você perguntou, algumas das principais ameaças, vamos dizer assim, a mais famosa hoje em dia é o ransomware, né? Então, assim, acho que esse é talvez a maior preocupação dos executivos, até porque a gente tem visto casos na imprensa aí de algumas centenas aí de milhões perdidos, justamente porque há uma grande descontinuidade na empresa, né? O conceito de ransomware, né? O ransom em inglês é resgate, né? Então, no passado a gente estava acostumado à ideia de pagar um resgate para liberar uma pessoa, liberar alguma coisa. E hoje essa ideia mais ou menos surgiu com esse sequestro de dados, né? Então, os hackers eles sequestram seus dados, embaralham os seus dados e para você ter eles de volta, eles exigem lá o pagamento de um resgate, né? Entre parênteses, já vale o alerta que mesmo que você pague o resgate, nada garante que ele vai de fato devolver os seus dados, a integridade deles, né? Então, existem, inclusive, muitos casos de você ter ataques contínuos. O cara paga o resgate e não recebe nada, né? Então, tem, inclusive, empresas americanas que estão se especializando em negociar com os hackers o pagamento desses resgates, para garantir que os dados voltam. Tem um segundo tipo de ataque que está sendo derivado desse, que na medida que eu estou chamando hacker, né? Claro que é só uma metáfora, a gente sabe que existe o hacker do bem e o hacker do mal, né? Eu estou me referenciando a esses agentes maliciosos aí, né? Criminosos digitais. Mas uma vez que esse criminoso digital ele está de posse dos seus dados, né? Não só ele pode pedir um resgate
para te devolver os dados, né, esse é o conceito aí do sequestro, mas também está havendo uma segunda abordagem, que é um resgate para ele não vazar esses dados, que muitas vezes são dados críticos, dados confidenciais, dados aí sensíveis, né, agora até com a LGPD. Então, eu diria assim que os principais dados hoje, sem dúvida, são esse conceito aí da interrupção dos serviços ou perda dos dados, e aí principalmente na necessidade de pagar um sequestro, a questão específica do vazamento de dados, e aí as leis de privacidade, não só aqui no Brasil, LGPD, mas na Europa, GDPR, nos Estados Unidos, várias legislações. Então, os dados pessoais, né, que não são os dados da empresa, os dados gerais, não, são dados das pessoas, né? Eles têm um valor agora diferente, né? Porque se você hoje tem dados pessoais dentro da sua organização, aqueles dados não são seus, como se fosse um banco. Você está guardando o dinheiro de alguém, você precisa garantir a proteção. Então, eu diria que esses dois pontos aí são os mais relevantes hoje aí em relação à segurança cibernética e riscos cibernéticos. Eu acho que ainda tem uma terceira consequência também, né? Uma você falou que é o prejuízo que a empresa tem quando ela tem que pagar o resgate. O segundo seria um outro resgate pela não divulgação indevida, né? Mas tem um terceiro também que é o das operações paradas, né? Como no caso das lojas americanas, que você tinha até me ilustrado sobre esse caso, né? Ou seja, a operação parada também é um prejuízo per se, né? O risco de você não fazer negócio, né? Vamos dizer assim. Sem dúvida. Nós que somos um pouquinho mais antigos nesse mundo aí de TI, quando a gente fazia os nossos planos de continuidade, a nossa preocupação era lá preservar o data center contra incêndio, né, as enchentes. Né? Hoje está tudo na nuvem, então essa preocupação, de uma certa forma, asterisco, a gente terceirizou para o nosso provedor de nuvem, etc. e tal. Mas, por outro lado, a responsabilidade até ela... quer dizer, você pode terceirizar a parte operacional, mas a responsabilidade continua sendo sua. Se o sistema sai fora do ar, como você citou, as empresas de e-commerce, né, elas dependem muito de que o sistema delas esteja funcionando. Empresas aéreas para emissão de passagens, empresas de venda de lojas tradicionais, porque muitas vezes, se você perder ali o cliente naquele momento, esse cliente ele vai comprar de outro lugar. Então, aquela perda, ela não é recuperável. Né? Então, esse é um ponto importante aí que você levantou. Sim, é uma grande preocupação. Os sistemas hoje que são digitais nada mais são do que os antigos processos que as empresas tinham de forma tradicional e que agora são processos digitais. Então, sair fora do ar um sistema hoje é sair fora do ar parte da empresa. Né? Realmente, 100% de razão. É lucro cessante, né? Eu acho que também teria talvez um quarto tipo de risco que a gente tem, que é o risco militar, né? Ou seja, de você invadir um sistema, né? Você invadir uma arquitetura, né? Uma operação de um aeroporto, né? De um avião, né? Ou de armamentos, né? Que também não deixa de ser um crime cujo propósito não é pedir resgate, mas é prejudicar o inimigo, né? Ou seja, hoje já faz parte da guerra isso, né? Sem dúvida, o pessoal que é envolvido com o que é chamado aí as infraestruturas críticas, né, dependem muito. A gente também, voltando aí para... Hoje eu estou meio saudosista, naquela época do bug do milênio, né, que virou o ano 2000, a gente estava muito preocupado, porque se as empresas de telecom, se as empresas de energia, se elas saíssem fora do ar, sai fora do ar todo um ecossistema. Então, hoje, essas infraestruturas críticas que você citou, a questão aí dos aeroportos, represas de água, enfim, toda essa infraestrutura, bancos, né, o sistema financeiro, então tirar fora do ar. Então, esse tipo de ataque não é apenas uma questão, a diferença aí do que a gente chama aí segurança cibernética para defesa cibernética. A gente já sim vai para o lado aí que aí já é um lado de soberania, um lado aí de defesa nacional, né? Então, é verdade, né? Porque inclusive, essa é a quarta força. Né? Normalmente você tem ali a Força Aérea, a Força Naval da Marinha, a Força Terrestre do Exército e essa Força Cibernética Digital. Né? Sim, com certeza. Você pode compartilhar com a gente alguns cases que sejam públicos, né, na medida do possível, né? É sempre um pouco delicado a gente ficar, vamos dizer assim, falando um pouco da desgraça dos outros. Né? O pessoal na área de segurança costuma chamar isso aí de histórias de horror. Mas talvez até o pessoal do seguro trabalhe muito essa ideia, né? Porque às vezes a gente acha que só acontece com o vizinho, não vai acontecer com a gente.
E Exatamente. quando você percebe isso acontecendo próximo de você, com empresas do mesmo segmento, né, ou mesmo empresas que supostamente são empresas que têm até muito mais recursos para se proteger, você começa a perceber que isso pode sim acontecer dentro de casa. E a gente tem que estar realmente ligado, principalmente os executivos que trabalham numa visão, muitas vezes, eu diria assim, com uma visão muito técnica da segurança ou desse mundo digital. Isso já não é mais só uma questão técnica, isso é de fato, uma questão de negócio. Né? Então, a gente pode citar, assim, o que saiu aí nos últimos dias na imprensa, né? Não sei, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o pessoal aí que demanda aí emitir nota fiscal, nota carioca, vários serviços da prefeitura ficaram fora do ar, porque teve lá um ataque cibernético, né? Então, até recuperar todos os sistemas, os dados, etc. e tal, e vários outros serviços, né? Casos outros recentes de tribunais. Na época da Covid, o problema lá no Ministério da Saúde, que os sistemas também não ficavam à disposição, a gente tinha que demonstrar a carteira de vacinação e não estava, o sistema estava fora do ar. Então, a gente percebe que nós dependemos já muito, como pessoas, né, de uma série de serviços que eles são, de fato, digital. Né? Então, alguns desses casos mais famosos são nessa linha. Vazamento de dados aí já é chovendo molhado, né? Porque Já é assim, é mais tanto comum, dado né? vazado É. que se alguém avisar, olha, Alberto, Sérgio, vazou um dado seu. Cara, mais alguma vez, vazar o meu CPF. Isso tudo já vazou do governo, já vazou de empresas de rating, já vazou de N corporações. A gente toda hora vê uma informação como essa. O que acaba acontecendo, e a gente vê isso na Deep Web, né, na internet que a gente não acessa, mas que esse hacker acessa, é que o pessoal começa a criar um BI, uma inteligência de informações. Então, ele junta um pedaço de dados que vazou daqui, outro pedaço que vazou dali, ele vai criando aí realmente uma inteligência maior em relação aos dados vazados. E tem de tudo. Até teve recentemente, o Brasil hoje é considerado aí o segundo país que tem mais ataque na América Latina. O primeiro é o México. E vazou agora informações de saúde lá do presidente, enfim, já tinha acontecido algo semelhante aqui no Brasil. Então, a gente vê esses casos assim mais famosos, né? Uma determinada informação que às vezes a gente imagina que está trancada aqui no nosso cofre digital, na nossa máquina, no nosso notebook ou no servidor da organização, são dados muito sensíveis, né? Que aquele dado com vazamento, né? Estão aí numa corrida eleitoral. Se você sabe alguma coisa específica da saúde de um candidato A ou candidato B, isso pode fazer uma diferença danada, né? Então, são assim dados que são extremamente críticos, né, sigilosos, e que, sim, precisa ir de toda uma camada de proteção. Então, são muitos casos aí que aparecem na imprensa, a gente nem quer transformar esse história de horror em horror de história, porque é muita história. Eu acho que é bom, de uma certa forma, que a gente consiga manter os executivos sensibilizados para isso, mas eu acho que, por outro lado, e aí depois a gente pode abrir esse parênteses aí, para falar de uma agenda positiva. Né? Não Com existe só uma certeza. agenda negativa de você investir a LGPD, porque senão a NPD vai aplicar uma multa de não sei quantos milhões na organização. Tá bom, esse é o lado negativo da segurança, a ameaça. Mas existe um lado positivo, porque se você não tiver essa segurança, você não viabiliza a sua transformação digital, não viabiliza essa sua nova realidade cibernética, vamos dizer assim, nesse novo mundo. Né? Então, investir nessa base de segurança, na verdade, é investir na estrutura que vai viabilizar, né, uma security como um enable, né, um habilitador, para que você possa fazer negócios com a garantia de que você vai estar lá. E tem um último detalhe, só para a gente complementar esse item, né, que é a questão da imagem e da reputação. É o que eu Muitas estava vezes esses pensando. ataques eles afetam diretamente a marca, né? Então, hoje, trust, a confiança, é algo que as empresas trabalham muito, né? Veja aí, por exemplo, a questão aí do ESG, né? Mas também essa ideia de que se você está cuidando dos meus dados, né? Eu confio que você tem as medidas de segurança adequadas para que os meus dados estejam de fato protegidos, né? Isso eu vejo como, por exemplo, a agenda positiva para a segurança. Com certeza. Eu acho que tem um aspecto também adicional muito importante, que é o seguinte, que você está chamando a atenção, eu até queria chamar a atenção do pessoal que está assistindo a gente. Olha só, pessoal, o que o Alberto aqui está falando é muito importante, né? Não basta a empresa ter grana, não basta a empresa ser rica, né? Pode ser a maior multinacional do mundo.
Se ela não tiver os investimentos e, principalmente, se ela não tiver as ações prontas para serem tomadas na hora certa de um ransom, de um ataque, não adianta nada ela ser bilionária. Então, a questão da segurança não é só você ter investimentos, não é só você ter plano, né? É você ter a ação certa e saber usar essas ações no momento que isso é necessário, porque senão a perda pode ser irreversível, né? Então, mas vamos seguindo aqui adiante. Eu queria te perguntar uma coisa agora. Alberto, é possível a gente já medir esses riscos quantitativamente hoje em dia? Será que você pode dar alguns exemplos? Porque dizer que o risco é alto, médio ou baixo, né, ou você falar em lucro cessante, é você sair de um extremo e ir para o outro. Né? Se você dizer que a empresa vai parar de fazer negócio, é muito fácil. Agora, o que significa uma empresa ficar X dias parados? Ou seja, como é que o mercado está medindo o risco hoje? Excelente pergunta, Sérgio, porque assim, a gente tem feito, eu até em particular, eu tenho me aprofundado muito no que os americanos chamam aí de CRQ, né? Que é o Cyber Risk Quantification. E a ideia é exatamente essa. Eu acho que o pessoal técnico ficou durante muito tempo imaginando a ideia de que você quantificar o risco cibernético é algo difícil, ou é algo muito custoso, etc. e tal, né? Mas hoje é imprescindível, principalmente para a visão de negócio, que a gente consiga ter essa capacidade, né? Então, sem dúvida, todo mundo, eu diria, que vai concordar, é um consenso, de que é um risco alto, é um risco muito alto, tá bom, mas risco alto de quanto? Né? Risco muito alto de quanto? Né? Porque, independente do tamanho da minha empresa, né, se eu suponho que esse tamanho de risco é 10 milhões, né, eu posso considerar que esse 10 milhões, se a minha empresa é uma empresa que fatura 10 milhões por ano, simplesmente eu quebrar. Né? Se eu faturo 100, é 10% da minha empresa, será que eu estou preparado para suportar uma perda de 10 milhões? Se eu faturo 1 bi, é 1%, né? Eu posso imaginar que talvez uma estratégia de seguro possa ser razoável. Então, é muito importante ter essa quantificação, até porque o outro lado, que é o lado do investimento, né? Quando a gente investe em segurança, em medidas de proteção, hoje também esse tamanho do investimento, ele é, de uma certa forma, subjetivo. Né? Será que eu estou investindo muito? Será que eu estou investindo pouco? Né? Então, se você conhece o tamanho desse seu risco, em termos monetários, em termos de valores, fica fácil você, por exemplo, definir melhor um budget. E dentro dessa visão de budget, você começar a tentar trazer aí um ROI para essa visão de budget. Né? Então, assim, se eu tenho esse meu risco de 10 milhões, eu tenho um budget de investimento de 1 milhão, tá bom, mas aquele meu 1 milhão vai reduzir quanto desses 10? Se o meu 1 milhão vai reduzir 500 mil, eu estou jogando dinheiro fora. É melhor eu aceitar meu risco e deixar perder 500. Mas se esse 1 milhão vai reduzir 5 milhões, reduzir meu risco pela metade, opa, parece que vale a pena, né? Eu tenho um ROI razoável, né? E mesmo dentro desse orçamento, a gente sabe que para o mesmo orçamento eu posso fazer várias ações. Mas quais dessas ações vai me trazer o meu melhor retorno? Né? Então, a gente pode fazer ações de comprar um novo sistema tecnológico, a gente pode fazer ações de melhorar os nossos processos. Às vezes o problema não é sistema e ferramenta, é processo. Esse cenário, por exemplo, que a gente traça de ransomware, se a organização tem um bom backup, e se esse backup está preservado e ela testa de vez em quando para garantir que esse backup ele é íntegro quando eu preciso trazer ele de volta, se o cara sequestrar meu dado, eu estou me lixando para isso, porque eu tenho meu backup ali, pode ter questões ali de horas ou poucos momentos ali que eu fico fora do ar, mas eu recupero. Então, seja em ferramentas, seja em processos, ou seja, inclusive, até no que o pessoal costuma dizer que é o elo mais fraco, que é investimento em conscientização, investimento em capacitação, muito bem. Quais dessas ações aí é que me traz mais retorno, mais efetiva, né? Então, essa ideia de quantificar risco é uma novidade, tá? Isso não está acontecendo só aqui no Brasil, pelo contrário, né? Isso é uma onda mundial, está nascendo agora, já existem técnicas e métodos. O pessoal de seguro, estatística, conhece isso muito bem, que eu estou dizendo, né? Porque já trabalha assim há muitos anos, fazendo seguro de tudo, seguro de vida, seguro de incêndio. Então, assim, qualquer ativo que possa ser. Tem um livro interessante que Você Pode Medir Qualquer Coisa. Né? E se você pode medir qualquer coisa, você pode fazer seguro de qualquer coisa, né? Você pode medir o risco e fazer o seguro. Então, existem muitas ferramentas importantes agora, e eu diria que essa onda, principalmente agora, com essa dimensão
de que a segurança, o risco cibernético, não é apenas mais um assunto técnico, é também um assunto executivo, a gente precisa trabalhar melhor essa linguagem executiva. A gente precisa trabalhar elementos para que os executivos, o pessoal de negócio, possa tomar melhores decisões de segurança, de risco cibernético, baseado em números, baseado em critérios mais objetivos, né? Então, isso é uma tendência que tem acontecido agora, algumas ferramentas, claro que tem um lado aí de estatística sofisticado, dos cálculos, simulação de Monte Carlo e tal, mas assim, os sistemas, na verdade, permitem que você impute claramente ali algumas variáveis importantes da tua organização, como você citou, se eu estou preocupado num cenário de risco que é o meu e-commerce, eu consigo dimensionar quanto é que eu faturo por hora, faturo por dia, né? Então eu começo a perceber que se um determinado ataque me tira fora do ar, uma hora é um determinado valor, se for 10 horas, mas qual é a probabilidade disso acontecer? Então, essas contas todas juntas dão lá um número que, principalmente aí para um reporte mais executivo, eu acho que ele é fundamental para apoiar a tomada de decisão, né? Eu acho que ainda tem alguns desafios aí pela frente, né? O primeiro é a medição da probabilidade, né? Porque o risco é probabilidade versus impacto, a princípio. O impacto a gente sabe, ficar um dia parado ou uma hora parado. Agora, a probabilidade disso acontecer, eu acho que é extremamente complexo, mesmo que a gente tenha ferramentas aí como simulação de Monte Carlo, mas é difícil. O que eu fico imaginando é o seguinte: se você aplicar R$ 500 mil numa medida de segurança e com isso você reduzir em 1 milhão o teu seguro, isso é um retorno sobre investimento, claro, né? Mas eu não consigo ver, por exemplo, uma empresa investindo 2 milhões em segurança sem saber qual é o chamado retorno, porque risco evitado não entra no balanço da empresa. Não é uma coisa que o acionista está vendo, né? Então, eu acho que isso talvez seja ainda um desafio, né, para o pessoal de cibersegurança, de poder valorizar e, consequentemente, sensibilizar o pessoal executivo em relação a isso, porque tem que ter uma métrica clara. E o custo evitado, ele dá uma ideia gerencial, mas ele não é uma métrica, vamos dizer assim, que afeta o bottom line. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo, sim. Eu acho que é interessante isso, porque a gente tem trabalhado com algumas empresas grandes que já estão adotando esse modelo de risco, de quantificação de riscos, né? E uma das coisas que é importante, né, até no momento que você chega num determinado número, né, as premissas muitas vezes são mais importantes do que o número, porque se você questiona o número, você tem que ter, vamos dizer assim, o racional de por que aquele número é aquele número, né? Então, de uma Com forma certeza. simplificada, como você falou, sim, dá para calcular, usando essas duas variáveis, probabilidade e impacto. O impacto parece mais fácil, porque a gente tem essas métricas. Tempo parado do meu pessoal, né, eu consigo metrificar isso. Tempo, hora que eu deixo de faturar. Então, eu consigo, vamos dizer assim, de uma certa forma, o pessoal de gestão de continuidade de negócio já está mais acostumado a criar essa métrica lá do BIA, Business Impact Analysis, até porque eles trabalham com a possibilidade de que o evento ocorreu, né? Então, já não é mais uma medida de prevenção, é uma medida de recuperação, Correção. de correção, recuperação, né? Já quando a gente fala de risco, por definição, risco é algo que ainda não aconteceu. Então, ele tem uma probabilidade, né? Ele é possível acontecer e ele tem uma probabilidade. E a gente pode dizer aí que, usando uma metodologia que a gente tem feito agora, que é uma metodologia aberta, que é o OpenFair, ele trabalha muito num conceito que é a frequência anual, onde você consegue estabelecer, dentro de uma perspectiva de projeção, quantas vezes aquilo pode acontecer em um ano. Ou se vai acontecer em 10 anos, então é 10% de chance de acontecer naquele ano. Ou se vai acontecer em 100 anos, é só apenas 1%. E o que é importante nesse tipo de solução e ferramenta para o executivo é que talvez na primeira rodada você esteja estabelecendo ali algumas premissas que são, assim, números de mercado, benchmarking ou sensações. Ou, às vezes, uma empresa bem organizada, ela até já tem esse registro de incidente e ela consegue validar, olha, quantas vezes ocorre uma contaminação por vírus na minha organização? Acontece uma vez cada 6 meses, então são 2 por ano, etc. E tal. Mas o que é importante? É importante que, num ciclo, vamos supor um ciclo anual, eu consiga fazer essa estimativa no início do ano, mas ao final do ano eu preciso ter isso medido para saber se eu fui otimista demais, se eu fui pessimista demais, e aí vai calibrando e trazendo para a organização mais maturidade em acreditar e confiar nesse número. Então, isso Nas aí é realmente premissas. algo
muito interessante, Entendi. porque traz para o executivo e para o próprio pessoal técnico uma maneira de reportar essas questões de risco cibernético de uma maneira assim bem objetiva, usando linguagem de negócio, né? E com menos questionamento, menos bit byte e tecnicês ali, né? Essa Certo. seria a ideia. Bom, continuando aqui o nosso papo, né? Você falou que é possível medir esses riscos, né? Que cada vez mais essa cyber risk quantification está ficando consolidada no mercado, né? As empresas estão aproveitando a experiência que elas têm. Agora, devem haver outras ferramentas também, software, metodologias e práticas, né? Que podem ser utilizadas para evitar esses riscos, além da quantificação, né? O que você pode ressaltar para os executivos, né, do que pode ser utilizado? Quais são alguns exemplos que você pode citar, compartilhar com a gente? Nessa hora, Sérgio, eu acho que o mais importante aí é que a gente não precisa, ou nem deveria, reinventar a roda, né? Então, eu participo de vários fóruns internacionais. Eu atualmente sou o coordenador do grupo de gestão de riscos aqui do Brasil, da ABNT, riscos em geral, não são riscos só cibernéticos, né? Mas que tem mais de 500 organizações, desde Petrobras, empresas enormes, até universidades, empresas de defesa, ou profissionais liberais que trabalham com gerenciamento de projetos, porque risco é uma disciplina multidisciplinar mesmo. Essa é a ideia, né? Mas também eu sou responsável pelo desenvolvimento das normas relacionadas à segurança, riscos em segurança da informação, né? E tenho participado de comitês internacionais. Eu sou do board do Oval Board, né, internacional, o primeiro estrangeiro que participou desse grupo. E a gente tem apoiado muito alguns modelos internacionais, por exemplo, o modelo do CIS. O CIS é o Centro de Segurança Internet, e a principal referência hoje dentro dessa questão de risco cibernético, né? E o CIS, de tempos em tempos, ele libera, vamos dizer assim, os principais controles que as empresas têm que fazer, ordenadas, né? Então, assim, até ano passado, era o top 20, era os 20 maiores controles que as empresas tinham que fazer. Esse ano eles reduziram para 18. Compensação, colocaram alguns controles com mais destaque, por exemplo, controle de proteção de dados, justamente por conta de dados pessoais. Ganhou importância essa questão do trabalho remoto, então a necessidade de você ter preocupações. Importância também do que eles chamam de grupo de implementação 1. Eu até escrevo toda semana eu escrevo um artigo sobre boas práticas de segurança, e essa semana foi exatamente sobre isso, o grupo de implementação 1, que é o que eles chamam de higiene cibernética, né? Então, essa higiene cibernética, tipo assim, se você não tem a higiene cibernética, aquilo que é a base da base, não adianta você tentar sofisticar e fazer, são 3 grupos, né? O nível 2 ou o nível 3, né? Então, acho que assim, dentro dessa visão de ferramentas, né, a gente tem trabalhado muito, menos com essas ferramentas técnicas. Eu acho que o mercado já tem aí uma variedade muito grande de ferramentas que realmente você pode utilizar, mas o principal seria isso, uma visão um pouco mais executiva dessas ferramentas, né? Então, um dos modelos que é importante, o próprio CIS traz esse modelo, que é o CISRAN, que é um método de avaliação dos riscos cibernéticos, né? Ou seja, você implementar as medidas baseadas no seu risco. Então, você tem risco alto de ransomware, então você vai implementar a proteção contra ransomware, a questão do backup, a questão de resposta a incidente, né? Eventualmente um seguro cibernético como ação. Mas essa ideia de que você possa fazer uma espécie aí de... Sabe quando você está... Uma vez por ano você faz um check-up anual, né? Aí você vai lá no médico, o cara mede a tua pressão, tira sangue, enfim, faz uma bateria completa de exames e diz, olha, aqui nessa parte aqui está boa, você está um pouco acima do peso, então vamos fazer um programa de Emagrecimento. ginástica, uma alimentação, vamos perder peso aqui, nutrição e tal. Então, eu acho que isso aí é o básico, assim, você ter de fato um diagnóstico, e esses modelos de maturidade, eles são bem interessantes, que você não precisa, assim, se você está um pouquinho acima do peso, vai precisar fazer uma ginástica, você não vai ser um competidor de maratona nas Olimpíadas. Então, o nível que você precisa, né, você não precisa atingir um nível 5, nível máximo, naquela disciplina, por exemplo, naquela frente. Então, essa ideia de você ter aí um diagnóstico de maturidade, né, baseado, por exemplo, no modelo de referência, esse modelo do CIS é super simples lá, então você avalia lá os 18 controles e você te dá uma nota, né? Então, uma nota de 0 a 10, uma nota de 1 a 5, enfim.
E essa nota ela pode ser confrontada com uma situação desejada, né? Então, qual é a minha situação hoje? Esse é o meu diagnóstico. E onde eu deveria estar? Provavelmente, algumas empresas aí já investiram bastante em segurança, elas estão com um nível de segurança aqui bastante adequado no controle, por exemplo, 3, que é o controle de proteção de dados, ou não, já que esse assunto é um assunto novo. Em compensação, o assunto que é gestão de contas, né, que é gestão de configuração, né? A gente sabe que hoje grande parte dos problemas é porque vaza uma senha, né, ou o cara bota lá uma senha fácil. Então, por exemplo, é muito importante que as empresas implementem o famoso múltiplo fator de autenticação, MFA. Né? E isso não é só na empresa, não, né? No uso do WhatsApp, rede social, Facebook, LinkedIn. Então, eu diria assim que dentro dessa visão de sistemas, um sistema muito importante, principalmente para essa camada mais executiva, a visão de negócio, é um sistema que consiga te dar uma nota de qual é o nível, qual é a tua nota de segurança hoje. Abrir essa caixa preta. Né? A gente costuma brincar, você chama lá o técnico, o cara de TI, ele fala, não, a garantia sou de... Não, qual é a minha garantia para eu poder dormir sossegado aí no travesseiro à noite, que eu estou bem de segurança? Então, eu vou saber aqui, na parte de conscientização, os usuários, eu não estou bem. Então, tá bom, vamos fazer um investimento aqui numa campanha de conscientização, um curso EAD, uma palestra, enfim. Essa seria mais ou menos a ideia, né? Ferramentas que não só resolvem os problemas técnicos, mas ferramentas que ajudem os gestores a tratar esse assunto menos apenas com viés técnico, né? E mais com essa abordagem que eu diria executiva, uma abordagem mais de negócio. Né? Perfeito. Bom, eu conversei aqui com o Alberto Bastos, né, que é o CEO aqui da Módulo Security Solutions. Queria agradecer muito a você, Alberto, aí, por ter compartilhado com a gente esse conhecimento todo. Tenho certeza que foi proveitoso, principalmente porque você está trazendo uma visão mais como se fosse um dashboard que eu estou imaginando, né, que o executivo ele tem que ter uma visão de dashboard, né, o dashboard da segurança e saber qual é o nível de maturidade, qual é a nota que a empresa dele vai levar em relação a isso, né. O resto tem que realmente se aprofundar mais, né? Mas a segurança hoje ela está na agenda de todos os executivos, né? Então, sou muito grato aí a você. Queria também aproveitar para reforçar para o pessoal aí que está assistindo a gente, né? Se você não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, aperta aqui o sino para que a gente possa, então, sempre estar trazendo pessoas como o Alberto para falar sobre assuntos tão importantes aí hoje na transformação digital. Muito bom, muito obrigado aí, um grande abraço aí para todo mundo, um grande abraço também, Alberto. Obrigado, Sérgio.